que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Você que se liga na Globo, está chegando a hora do futebol. Depois da primeira parte do Domingão do Faustão, o Campeonato Carioca está chegando com Vasco e Boa Vista. Falamos aqui de São Januário, o torcedor do Vasco vai chegando para incentivar, para acompanhar o seu time, que venceu nas duas primeiras rodadas e enfrenta o Boa Vista, que também venceu nas duas primeiras rodadas. E a expectativa de um bom jogo com a bola rolando por esta terceira rodada do segundo turno, a Taça Rio. Lembrando que o Botafogo foi o campeão do primeiro turno. Se for também campeão do segundo, será campeão estadual. E os outros times correndo com a expectativa de conquistar um lugar na grande decisão do Campeonato Carioca. Para isso, tem que conquistar a Taça Rio. Olha só, figurinha e figuraça. É o Elvis Vascaíno, candidato à figuraça da semana, todas as segundas, no nosso RJTV, o telejornal da hora do almoço, para o Rio de Janeiro, com as notícias do Rio de Janeiro. É uma figuraça mesmo, o Elvis. E o garoto, olha lá, por isso é figuraça e figurinha. Aí o figurinha, ficou legal, ficou bem criativo, bem divertido. E aliás, ficou bonito, né? A roupa tá no capricho. E neste momento, o Vasco conta com a volta do Carlos Alberto, que é o seu jogador mais importante, o jogador reconhecidamente do ponto de vista técnico mais importante. Capitão do time, foi o símbolo da volta do Vasco na conquista da segunda divisão no ano passado. Então é muito importante esse momento com a volta do Carlos Alberto e o time na expectativa de desempenhar um bom papel, desempenhar um bom trabalho hoje. E vem com uma formação diferente, né? Com o Dodô saindo um pouco da área, o Elton escalado como homem de área, Felipe Coutinho vindo de trás, ao lado desse aí do Carlos Alberto, e o time vem programado nesse instante. Estamos acompanhando aí as imagens da entrada do Vasco da Gama. Estão passando ali pelas crianças agora. O Dodô também vem com uma linda menina nos braços. Está aí o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, que é o pai do Luca. O Luca ainda não está na idade, né, Carlos Alberto? Mas já vai estar com o paizão entrando em campo. Muitas crianças, uma tradição do Clube de Regatas Vasco da Gama aqui na Colina Histórica. Aí o time para receber o carinho da torcida presente e de milhões e milhões de telespectadores espalhados pelo Brasil inteiro. Dodô, como sempre, com aquele sorriso estampado no rosto. E tá aí o Carlos Alberto, sem dúvida. É a grande atração, a volta do Carlos Alberto. Como será que ele vai se comportar? Ele teve uma contusão no peito do pé, o que impedia especialmente de finalizar, né? Que é um dos fortes do Carlos Alberto, 2 dias antes da final da Taça Guanabara, naquele jogo contra o Botafogo, que ele foi até para o sacrifício. Vamos confirmar as escalações de Vasco da Gama e Boa Vista. O Vasco do goleiro Fernando Praz, que você vê ali tirando fotos. E o Vasco vai a campo com esta formação. Praz é o goleiro número 1, Helder Granja 2, Fernando 4, Tite número 13. E na lateral esquerda, ele que é zagueiro, mas é canhoto, Jean número 3. Souza 14, Rafael Carioca número 8, são os volantes. Carlos Alberto 19, Felipe Coutinho 30, são os meias. No ataque, o Dodô ocupando os lados, saindo da área, e mais enfiado mesmo o Elton, com a número 9, a escalação escolhida pelo técnico Wagner Mancini. Por sua vez, o Emerson Ataí, o Wagner Mancini, jogava com a 8, um bom jogador de meio de campo, foi campeão da Copa do Brasil como técnico com o Paulista de Jundiaí, por sinal aqui dentro de São Januário, né, contra o Fluminense. O time do Boa Vista vai com esta formação, o time do Emerson Ávila, Vinícius o goleiro, aí Rui 2, Peçanha 3, Santiago 4 e Carlos Alberto número 6 na lateral esquerda. Mancuso 5, Júlio César 8, Léo Faria 10, Tiaguinho 11, são os homens do meio de campo, encostando mais no ataque o Tony número 7 e como atacante mesmo Léo Guerreiro, 6 gols no campeonato com a número 9, esta escalação do Boa Vista.
A arbitragem para o jogo desta tarde. Apita o jogo Rodrigo Miranda com o Ricardo Maurício, assistente 1, e o Wendel Gouveia como assistente número 2. O repórter Edson Viana está ali acompanhando, fora do campo, na beira do gramado, a volta do Carlos Alberto, Edson, é isso? Exatamente, Luiz, aqui fora com o Carlos Alberto, que tem uma volta muito importante, não só pelo aspecto técnico, mas também pela liderança que ele exerce com o time, mas ainda não 100%, né, Carlos? Ontem você falava no fim do treino que para chutar mais forte, ali com o peito do pé ainda tá doendo um pouquinho. Como é que você vai fazer para compensar isso aí? Como é que você tá? Cara, muita disposição, né? Eu acho que hoje eu tentei contagiar meus companheiros com a alegria, né, de estar voltando ao time. Porque é muito ruim você ficar machucado e ver as coisas acontecerem e não poder fazer nada. Tem uma limitação ainda de chutar mais com o dorso do pé, mas isso não vai ser problema porque eu tenho outros recursos e com certeza a gente vai fazer um grande jogo e ganhar essa partida. Obrigado, Carlos. Boa sorte. Luizão. Autoriza Rodrigo de Miranda. Bola rolando. Está valendo em São Januário. É o Vasco todo de branco contra o Boa Vista todo de verde. Vai trabalhando o time do Boa Vista. Carlos Alberto já rouba a bola do Tiaguinho. A primeira falta do jogo é marcada sobre o Carlos Alberto. Carlos Alberto quis bater rapidinho, o Tiaguinho não permitiu. Carlos Alberto que veste ali a braçadeira de capitão do Vasco da Gama. Vai lá o Felipe Coutinho para fazer a cobrança. O Vasco já faz toda a sua armação, né, de bola parada, nos fundamentos que mais se treina hoje em dia. Você vê aí o Elton e também o Tite, os grandalhões, além do zagueiro Fernando. Aí vem cobrança do Felipe Coutinho, direto para a saída do goleiro. Foi lá tranquilo Vinícius para fazer a defesa. Aí o Tony pela esquerda. Carlos Alberto tentou o chute na trave. Fernando Praz estava adiantado, o Léo Guerreiro estava longe da área. Carlos Alberto quis chutar mesmo, hein, Júlio? Chutou consciente e pegou bem na bola. O Ricardo estava despreparado. Se ela vai dentro, eu acredito até que entrasse, viu, Luiz? Aí o Rui. É aquele mesmo, é o Rui Cabeção, do Botafogo, do Grêmio, entre outros, do Cruzeiro, entre outros. Luiz, queria chamar a atenção. O Vasco, na hora da batida do córner, ele estava com o posicionamento da defesa errado. Tinham 3 contra 3, né? Quer dizer, se o atacante do Boa Vista consegue ter o completo domínio da jogada, iria criar problemas. O Wagner Mancini, inclusive, na hora da jogada, já estava chamando a atenção. Aí Carlos Alberto, passe errado. Recuperação do Rafael Carioca. Desce pelo meio, vira o jogo lá do lado esquerdo. Aí Jean, Felipe Coutinho se apresenta. Jean vai tentar fazer o levantamento direto para o Elton. Aparou de cabeça para o Helder Granja. Dodô e Elton pedindo, ele tentou pro Elton, foi pra dividida, ganhou do Santiago, de pé direito, bateu pro gol, segura o goleiro. O pé direito não é o bom, mas centroavante numa situação dessa, né, Júnior? É difícil ficar esperando que ele dê uma parada, olhe, escolha uma jogada e vai chutar mesmo, né? É uma tentativa, né, Luiz? Não era a melhor posição e também não era o melhor pé, né? Passou ali o Carlos Alberto, ele tentou o levantamento. Fernando Praz, tranquilo, foi lá para fazer a defesa. Estamos na 26ª edição da Taça Rio. A primeira vez que a Taça Rio foi disputada foi em 1982. Aí como um turno dando ao campeão o direito de disputar o título, né? E o América foi o primeiro campeão. Falar nisso, o Vasco é o time que mais vezes conquistou a Taça Rio. E o técnico Wagner Mancini está muito irritado aqui, Júnior, com a reposição de bola do Vasco. Já deu bronca no Fernando Praz, no Tite, porque ele está achando que o Vasco está perdendo o contra-ataque. E aí o Tony. Mancuso para o Carlos Alberto. Vai tentar de novo o Carlos Alberto. E tentou mesmo. O Fernando Praz tranquilo fez a defesa. O Wagner Mancini tem apenas 43 anos. Fernando, nossa retomada. Recentemente esteve no Santos, no Vitória da Bahia, entre outros times. Trabalhou também no Grêmio e pela primeira vez num grande do futebol do Rio. O Léo Guerreiro está pelo meio, o Tiaguinho passa na ponta esquerda, o Rui na ponta direita. Esse é o Léo Faria. Tentou para o Rui, Felipe Coutinho acompanhou. O Felipe Coutinho está fazendo um papel quase de ala, né, Júnior? Quando
quando o Vasco tá sendo atacado, porque forma mesmo, muitas vezes, uma linha de 3 zagueiros com o Jean, né? Não, é porque você só tem 2 homens de marcação, né? E com a entrada, principalmente do Rui, ele é obrigado a voltar, como o Carlos Alberto voltou na outra, Luiz. Olha a bola pro Elton em profundidade, que bolão do Granja. Elton bateu de esquerda, defendeu, Vinícius. Levou pro pé bom, que é o canhoto, e a boa defesa do Vinícius. Boa defesa mesmo, Luiz. Isso é uma bola difícil, né? Porque ela vem no chão, cruzado. Ele teve o reflexo suficiente para colocar a mão ali. Levou sorte que ela ficou aí na hora que ele espalmou. Felipe Coutinho. O juiz está marcando falta sobre o camisa 30 do Vasco. Vamos ver de novo, olha, ele vai. Dominou, drible bonito. O Júlio César atropela o jogador do Vasco, né, Raid? Atropelou e o cartão foi mostrado. Com a entrada também, uma vez que o jogador do Vasco já tinha tocado a bola, a mesma situação. Chegando atrasado, ele entra e faz a falta. 34 minutos, falta para o Vasco. O próprio Felipe Coutinho ajeita para a cobrança. Tite, Fernando, Elton, os grandalhões do Vasco, todos lá dentro da grande, além do Dodô, que é ótimo pelo alto, né? Levantamento, vai subindo o Vinícius tranquilo para fazer a defesa. Da participação dos companheiros internautas que estão sempre navegando pela grande rede. Eu não consegui ali, foi rapidinho, mas agora vai com calma a pergunta do Daniel do Rio de Janeiro. Júnior, o que explica a queda de rendimento do Vasco nos últimos jogos? É uma pergunta que tem sido feita pela torcida do Vasco, que vem aí com o Carlos Alberto. Tentou a jogada para o Dodô. Elton, bonito, segura Vinícius. Ô Júnior, como é que se explica uma queda de rendimento? Luiz, eu acho que foi muito mais uma queda também individual, né? Talvez o Felipe Coutinho tenha sido o único jogador que conseguiu manter uma regularidade de atuações após, né, a derrota do Vasco na semifinal. Isso, vai. Felipe Coutinho voltou para o Felipe. Acabou sendo desarmado, está jogando com o Rui. E de Vasco perdeu na final, na verdade, né? Isso. Quer dizer, e quando você tem uma perda desse tipo, as consequências ela acontecem. Individualmente isso veio acontecer no Vasco e tem uma influência coletiva também. Em alguns casos de contusão, o caso do Carlos Alberto ficou algum tempo fora, que pesa também no rendimento da equipe. O Vasco nessa temporada, em 14 jogos, foram 9 vitórias, 4 empates e a derrota para o Botafogo na decisão da Taça Guanabara. Na Copa do Brasil, o Vasco eliminou o Souza com uma vitória por 2-1 lá em João Pessoa, na Paraíba, e um empate em 0-0 aqui em São Januário. Talvez a partir desse jogo é que a relação com a torcida tenha ficado um pouco mais estressada, né? Porque ela esperava muito mais, né, Luiz? Principalmente porque o Vasco tinha vencido o jogo fora de casa. Jean recebendo do lado esquerdo. Dodô e Elton na grande área. Levantamento, Vinícius agora errou. Errou o cálculo, Vinícius. E o Elton faz a falta. É justo o empate, Júnior? Luiz, eu acho que as equipes procuraram, né? O Vasco principalmente, tomando iniciativa, o Carlos Alberto sendo o homem que procura fazer com que as jogadas de ataque aconteçam, mas de finalizações mesmo tivemos pouca coisa, né? Estamos no show do intervalo, que começa com o Edson Viana ali à beira do gramado esperando a saída dos jogadores. Campo de jogo é lugar das feras, certo, Edson Viana? Exatamente, aqui na linha de fundo com o Elton, que teve algumas das principais oportunidades do Vasco. Elton, o que foi mais difícil aí nesse primeiro tempo? Não, tá difícil, ele está marcando o nosso time bem, né, cara? Mas conseguimos criar algumas chances ali, né? Felizmente o goleiro dele acabou pegando, mas agora vamos botar mais tranquilo no segundo tempo, tentar as oportunidades que aparecer, tentar matar. Obrigado, Elton. Luiz? Estamos aqui com o nosso show do intervalo, revendo a finalização do Elton para a defesa do goleiro Vinícius. Talvez a melhor chance do Vasco no primeiro tempo, né? Esse chute cruzado aí do Elton, por pouco o artilheiro da segundona do ano passado, não fez 1-0 para o Vasco. Os times estão voltando para o segundo tempo. Tá aí o Magno, né? Cabelo igual do Carlos Alberto, joga na mesma posição do Carlos Alberto e é reserva do Carlos Alberto. Pois não, Edson? Rapidinho, o Wagner Mancini já está entrando aqui, Luiz, porque tem uma alteração importante. Sai o Dodô e entra o Robinho, Wagner. O que você pretende com essa alteração? O objetivo é dar um pouquinho mais de mobilidade à frente, um atleta que jogue mais por fora do campo, não só o Coutinho, né? Dessa forma, fazer com que o Vasco tenha um pouco mais de rapidez na hora que retoma a bola, porque está lento. Obrigado, Wagner. Luiz? Pois é, sobra para o Dodô.
Entra o Robinho no lugar dele. Sobrou pro Dodô, Júnior? A gente tem que ver, o Edson de repente podia até apurar pra gente se foi algum problema de contusão, né? Porque você tirar o jogador que é o artilheiro do time, não é que ele estivesse nem jogando mal. Logicamente não é aquele Dodô do início do campeonato. Mas essa forma de repente pode até dar certo, porque o Robinho é um jogador que se movimenta muito e é habilidoso. Tudo pronto para começar o segundo tempo aqui em São Januário. Tem parte aqui da torcida chamando o Mancini de burro. Não concordando não com a substituição do Dodô. Autoriza Rodrigo Miranda, a bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo em São Januário. De 0-0, Vasco e Boa Vista, a terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Carioca. Felipe Coutinho, Rafael Carioca. Na esquerda, Jean. Elton pedindo, Robinho também. Vem o levantamento, Robinho, a bola passou. Olha que bomba do Helder Granja, foi à direita do gol. Ficou se lamentando o Helder, a bola sobrou para ele. A impressão que pegou um pouquinho na canela, vamos ver, ó, pegou mesmo. Pegou assim meio no tornozelo. Ela quicou antes, né, Luiz? Ele não conseguiu encaixar bem o pé na bola. Luiz, a primeira jogada já foi com o Felipe Coutinho caindo pela direita. Quer dizer, coisa que ele não fez em nenhum momento no primeiro tempo. Luiz. Sim, Edson. Só para confirmar, realmente o Dodô não se machucou, foi só a opção técnica mesmo do Wagner Mancini, como já veio acontecendo em alguns outros jogos. E o Boa Vista é o mesmo time. Esse é o Rui. Léo Faria. E fez. Se mandou pela direita, tem o Rui pedindo. Léo Guerreiro vai pelo centro, tocou pro Rui, que bolão. Olha o Léo Guerreiro pedindo, cruzou. Fernando Praz tirou, a bola vai sobrar pro Tony. Clareou pro pé direito, foi atrapalhado na hora H pelo Tite. O jogo lá na esquerda para o Carlos Alberto. Ele tentou pro Thiaguinho, fez boa infiltração. Fez o giro, Rafael Carioca marcando, tocou pro Júlio César. Levou pro pé esquerdo, bateu pro gol. Fernando Praz caiu para fazer a defesa. Passe errado, Rafael Carioca, Carlos Alberto. Tentou o drible no Mancuso, ganhou o Carlos Alberto, de pé esquerdo, bateu pro gol, jogou à esquerda do Vinícius. Helder Granja. Tentou pro Felipe Coutinho, e a bola foi ótima. Felipe domina, Elton pedindo, Felipe levou, bateu cruzado pro Elton, não tocou. Bem que tentou. Souza. Felipe Coutinho. Levou o Coutinho, pedalou, bateu bonito. É uma característica do Felipe Coutinho essa arrancada para o chute. Ele dá uma pedalada mais para a perna boa, né, Luiz? Ele faz a pedalada com a perna esquerda, mas ela já coloca a perna direita numa boa posição de chute. Ele melhorou nesse segundo tempo, se movimentando mais, inclusive caindo por aquele lado direito lá, e as jogadas começam a aparecer. 7 finalizações do Vasco contra 4 do Boa Vista no jogo. Agora sim o Vasco vai aumentando a posse de bola, vai ficando mais, tomando mais a iniciativa. 20 do segundo tempo e 0-0 no placar. Felipe Coutinho na cobrança do escanteio. Foi pra bola, fez o levantamento, toque do Jean sobre o gol. O goleiro agora ficou no meio do caminho. Globo a gente se vê por aqui. Novo Fox, compacto por fora, surpreendente por dentro. Luiz. Diga, Edson. E o que vai acontecer agora é a alteração no Vasco. Sai o Elton para a entrada do Rafael Coelho. O Elton bastante vaiado aqui pela torcida. O Rafael Coelho que estava suspenso por causa daqueles incidentes do jogo contra o Macaé. Ficou suspenso a princípio por 7 jogos, mas teve a pena reduzida para 4 e está voltando ao time hoje. Rafael Coelho e Elton, cada um pelo seu respectivo time. O Rafael pelo Figueirense ano passado, o Elton pelo Vasco. Foram os artilheiros da Série B com 17 gols. E aí vai entrando o Rafael Coelho, que tem como característica talvez mais marcante seja a entrega mesmo. Um jogador que tem uma luta que chama atenção. Robinho. Souza. Carlos Alberto, interior da grande área. Girou, caiu, o juiz marcou.
Pênalti do Carlos Alberto no Carlos Alberto. Marcou pênalti pro Vasco. Jogadores do Boa Vista não se conformam. Não era nem uma situação clara de finalização, né? O Carlos Alberto ainda assim estaria marcado. Veja, ele vai dar o corte, o xará dele foi, visa a bola, o Carlos Alberto não faz nenhum esforço para tirar a perna dali e o Wright interpreta pra gente. Foi pênalti. No momento que esse pé aqui, ó, olha, derruba, o Carlos Alberto gira o corpo, já está com o pé preso, mais uma vez. E aí a falta é clara, olha lá. Ele puxa, olha lá, mais uma vez, tocou, e aí vem essa perna aqui, ó, pisa, impede a progressão do Carlos Alberto e é derrubado. Na minha opinião, pênalti. Pois aí o Carlos Alberto do Vasco usou a experiência, né? Ele sentiu que o adversário vinha chegando. Ele esperou ele chegar na bola e deu só aquele toque porque ele sabia que o adversário ia chegar atrasado, tá vendo? Ele fez um drible, né, Júnior? Tudo bem, ele ia até ficar com a bola, mas você vê que ele estaria marcado. É o que o Júnior tá dizendo, é a experiência. Ele falou, eu vou driblar porque ele vai me atropelar. Eu tô dentro da área, quer dizer, a jogada tá comigo. A bobeira foi, na verdade, do Carlos Alberto do Boa Vista, que não tinha necessidade de colocar o pé naquele momento. A bola já tinha, inclusive, passado. Ele estava de lado pro gol ali, não tinha nem como finalizar, né? Não, e tinha um adversário ainda que iria disputar a bola com ele, né? E o Carlos Alberto recebeu o cartão amarelo pela reclamação, pela insistência. Que a falta não foi de cartão, né? Não. E o Carlos Alberto do Vasco vai para a cobrança do pênalti. Veja aí o capitão do Vasco. Nossa, ele foi bem além da meia-lua da garganta. Uma enorme distância o Carlos Alberto. 25 do segundo tempo, 0-0 no placar. Já está autorizado o Carlos Alberto para a cobrança. Partiu camisa 19. Bateu o Carlos Alberto. Gol! Do Vasco! Carlos Alberto, camisa 19. Recebe o carinho dos companheiros. Vinícius adivinha o canto. Mas a bola estufa a rede do Boa Vista aos 25 do segundo tempo. Segundo gol do Carlos Alberto no Campeonato Estadual. E o Vasco tira o 0 do placar em São Januário e faz 1-0. Deu uma aliviada, né, Luiz? Um jogo que estava bastante complicado e o Carlos Alberto, com sua experiência, conseguiu não somente bater bem o pênalti, mas, sobretudo, né, criar a jogada do pênalti, que era uma jogada praticamente morta. Rafael Coelho lá atrás ajudando, tirou. Enquanto a gente viu o Peçanha voltando ali. E o Rui arremessa lá no interior da área. A bola vai sobrar com o Leandro. Santiago. Tentou o giro, na verdade foi o Leandro Guerreiro, ele mesmo. Tentou a bicicleta ali, o lance é bonito, ó. Mas é só tiro de meta. Fernando mais atrás ali com o Helder Granja. De novo no Fernando. Felipe Coutinho. Léo Faria. Bola errada do Vasco na armação da jogada. Léo Faria faz bonita jogada. Vai para a linha de fundo. Tentou o cruzamento na primeira. Luiz de calcanhar. A bola vai pela linha de fundo. Tocou no Praz. Escanteio ali. Vamos ver de novo, olha. Quase que ele faz um gol de letra. Eu acho que ele já tinha dado saída de bola antes da finalização do Luiz. Né? Ela não bateu em ninguém, né? E vem Rui. Na cobrança do escanteio, Fernando Praz. Ou seja, na dividida o toque por último do marcador do Vasco já seria escanteio. A letra não estaria... Olha o Fernando Praz. Boa saída com o Felipe Coutinho. Tentou a jogada. No centro, pro Robinho. E aí o Vinícius dá um chutão lá pro ataque. Luiz, e só para confirmar aqui, o Vasco vai fazer outra alteração. Saiu camisa 3 Jean para a entrada do número 5 Gustavo. Segundo o técnico Wagner Mancini, o Jean não aguenta mais. O Gustavo também zagueiro, exemplo do Jean. Embora o Jean seja canhoto, né? Tem essa condição para jogar do lado esquerdo. Já facilita mais, né? Facilita porque ele vai, por exemplo, hoje, né, vai pegar o Rui, que é destro, né? Quer dizer, o toque do Rui com a sua perna direita é exatamente no lado esquerdo
do seu opositor, né? E isso complica, já que ele não tem o domínio completo, vamos dizer, dessa perna esquerda. Carlos Alberto bateu o pênalti. O goleiro foi no canto certo, mas a bola passou e estufou a rede do Boa Vista. O gol do jogo marcado pelo Carlos Alberto. E o carinho dos companheiros do banco de reservas comemorando com o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto ficou muito intrigado com essa contusão, até diferente que ele teve no pé, no peito do pé, um pisão que ele sofreu. E agora a falta do Rafa Coelho, para indignação dos jogadores do Vasco. O próprio Carlos Alberto reclamou muito. Não houve falta, na minha opinião. Ele deu em função dos pedidos dos jogadores do Boa Vista. Subiu limpamente, ganhou na cabeça e seguiu com a bola. E o Rui agora caiu. Ele tentou uma marcha ré. Rui. Acontece, aí paga o mico, olha lá. De novo. Mas que montinho traiçoeiro. Tinha 1 centímetro no pé esquerdo. Agora, na verdade, pisou errado. Luiz. E depois ficou ali se entendendo com a parceira de todas as horas. A bola, por acaso. Diga, Edson Viana. Mudança aqui na alteração do Vasco. O Helder Granja pediu para sair, não estava se sentindo machucado. E entrou, na verdade, o Thiago Martinelli com a camisa 44. E o Jean vai ter que ficar até o final. É o Thiago Martinelli, que é zagueiro também. Faz todas as funções da defesa. Jogou até de lateral esquerdo do Thiago Martinelli nesse próprio campeonato estadual. Aos 42 minutos vem cobrança do Mancuso. Léo Guerreiro na área, Luiz também, Peçanha, passa por todo mundo e é tiro de meta para o Vasco da Gama. Luiz, sim, uma informação aqui, dado esse estremecimento da torcida com o time do Vasco, nos últimos jogos não chegou a 1.000 pagantes, cerca de 900 contra Bangu e Volta Redonda. Hoje são 1.598 pagantes e presentes 2.942. E vamos para a cobrança do escanteio. Vai lá o Felipe Coutinho. Tocou no Carlos Alberto. Devolve no Felipe Coutinho. Trouxe para o pé esquerdo, bateu bonito no travessão. Thiago Martinelli. Fez o giro. Botou no interior da grande área. Felipe para o fundo, cruzamento, escanteio. No toque do Carlos Alberto do Boa Vista. Fico pensando o Rafael Oliveira, né? O cara entrou aos 45. Vai lá, resolve a parada para mim, meu filho. É isso. E aí a jogada mais uma do Felipe Coutinho. Daqui a pouco botou aquela bola no travessão. Aí o Carlos Alberto se apoia no mastro da bandeirinha de escanteio. Duque de Caxias vence o Tigres por 2-1, jogo encerrado. Cartão amarelo para o Carlos Alberto. Só que tem um detalhe. Nem ele, árbitro, nem o assistente número 1, no caso, o Ricardo Maurício, colocaram os jogadores do Boa Vista a 9,15 metros tem a linha fora do campo determinando isso. E a regra manda que os jogadores, qualquer cobrança, fiquem a 9,15 metros. O Carlos Alberto exigiu, o árbitro achou que ele estava querendo ganhar tempo, advertiu. E aí deu falta, ficou de pirraça com o Carlos Alberto, deu falta do Carlos Alberto. De vez em quando o juiz fica de pirraça, viu, Raid? Mas não pode, né? Não pode, aplicar a regra. Se o Carlos Alberto tem o direito de reivindicar a distância, os jogadores não estão, os adversários, não tem jeito, tem que cumprir a regra. 48, vai terminar. Apita Rodrigo Miranda, fim de papo em São Januário. 1 para o Vasco, 0 para o Boa Vista, gol de pênalti do Carlos Alberto. Que o jogo termine, ele vai lá conversar com o juiz, mas a primeira coisa que ele fez foi cumprimentar o árbitro ali, o Carlos Alberto, que tá legal também, tudo certo, é bacana. Acabou o jogo, cumprimenta mesmo o juiz. E os jogadores do Boa Vista seguem reclamando aí com a arbitragem, porque o gol do Vasco foi de pênalti. E no momento do pênalti sofrido pelo Carlos Alberto, agora o Mancini se descontrolou um pouco ali, ó. E o policiamento que está a paisana, não está de farda, né? Não está fardado, conseguiu impedir. Agora o Gustavo pede calma ali para o Mancini. O Mancini está bem irritado. O jogo terminou ali com aquelas reclamações por conta do que ocorreu com o Carlos Alberto. Aí a gente está vendo o lance do pênalti.
do Carlos Alberto no Carlos Alberto, né? E a cobrança do camisa 19 do Vasco. E os jogadores do Boa Vista estão muito ainda indignados com a arbitragem assim que o jogo acabou. E agora nós temos ali o Emerson cumprimentando o técnico do Boa Vista, cumprimentando o Wagner Mancini.